Senhoras e senhores, existem crimes que possuem tipificação penal. Por exemplo, o homicídio culposo, que é aquele que acontece sem a intenção, e o homicídio doloso, que é aquele que acontece intencionalmente, e deles, as suas respectivas penas. Todavia, existem crimes que nós não conseguimos tipificar. Por exemplo, que nome podemos dar ao crime de um bandido que destrói a mente de uma criança em formação na sua primeira infância? Que destrói e desvirtua essa criança sexualmente quando ainda é praticamente um embrião em formação. Que nome damos a esse crime? Pedofilia? Mas para esse governo que está hoje, não é pedofilia. É apenas a mera expressão de que o gênero humano tem que ser reconstruído a partir da liberdade de pensamento. Em 2011, esta casa realizou um seminário vergonhosamente chamado Diversidade Sexual na Primeira Infância, onde pessoas dos mais altos gabaritos de intelectuais passaram a falar sobre crianças de 0 a 6 anos que tinham que ter a liberdade de escolher aquilo que queriam. Se o menininho na creche quisesse tocar no órgão genital do outro, ninguém poderia impedi-lo, porque ele estava se descobrindo sexualmente. Que nome podemos dar a um crime onde se permite uma mulher que, em nome da sua sanidade mental e da proteção do seu próprio corpo, assassinar uma criança, um bebê, um feto, até a 12ª fase da gestação, ou da semana da gestação? Para nós seríamos aborto, mas para esse governo isso não é crime, tampouco é um aborto hediondo. Que nome podemos dar a um crime onde o pai tira a saúde dos seus filhos e pega esse dinheiro e coloca na saúde do filho dos outros? Do que o senhor está falando, deputado? Estou falando desse governo, que investiu 10 milhões de dólares na construção de um hospital na Palestina, enquanto os nossos hospitais aqui no Brasil estão em frangalhos, a bancarrota, as mulheres dando à luz nas calçadas, as pessoas morrendo por falta de atendimento médico. Que nome podemos dar a um crime onde um pai de família cria com seus vizinhos um grupo para planejar a destruição da sua própria casa? Isso não é loucura. Isso aqui é sobre o Foro de São Paulo, que já foi aqui tanto dito pelo deputado Jair Bolsonaro. Países da América do Sul, todos companheiros, desejam ressuscitar aquilo que morreu na Europa comunista. Que nome podemos dar a um crime onde o pai que prometeu: posso não concordar com aquilo que dizes, meu filho, mas defenderei o seu direito de dizer em uma democracia, fazer calar a voz dos seus filhos e os mais bravos dos seus filhos, como esse governo fez, por exemplo, com o professor Olavo de Carvalho, como esse governo fez, por exemplo, com as jornalistas Raquel Sherazade, Joyce Halseman, ou até mesmo com artistas como Lobão, que simplesmente expressaram o que pensaram e tiveram todos os seus contratos destruídos, as suas vozes caladas, amordaçadas, e alguns perderam o emprego. O professor Olavo de Carvalho teve que sair do nosso país e morar em outro país. Que nome podemos dar a um crime onde um pai coloca um filho contra o outro, causando entre ambos preconceito e uma disputa acirrada, com ódio, rancor e até assassinato? Foi isso que esse governo fez com o nosso país. Um país, pastor Takayama, que era unido. Um país onde o brasileiro tinha alegria de ir para a rua. Não havia entre nós o que hoje chamam de politicamente correto. É a maior chatice de todas. Colocaram negros contra brancos, meu líder André Moura. Colocaram pobres contra ricos, índios contra agricultores, crentes contra ateus, homossexuais contra heterossexuais. Dividiram o nosso país. Dividiram tanto que nós temos aqui hoje o Muro da Vergonha, bem na frente da esplanada. Isso, esse não é o Brasil que eu conheci na minha infância. Senhoras e senhores, que nome podemos dar a um crime onde um pai propaga que é educador, sabe ler, sabe escrever e diz que vai ensinar o seu filho? Diz que é educador, mas os seus filhos não sabem ler e nem escrever. E quando sabem ler, não conseguem compreender aquilo que leram. Eu estou falando da pátria educadora do Brasil, que deseduca. Nossas crianças saem da escola, basta os que têm mídias sociais verem as respostas que as pessoas postam. Não sabem ler, não conseguem conjugar a língua portuguesa, não conseguem entender aquilo que leem, gostam de ler apenas o título e daí fazem uma ideia. Nossas crianças, nossos jovens estão sendo idiotizados pela internet. A USP, que já foi a coroa da educação do nosso país, em 2013 perdeu a cadeira entre as 200 maiores e melhores universidades do mundo. Um presidente não pode errar, não pode conduzir o país para a bancarrota como aconteceu com o nosso país. Eu estou falando aqui em analogias, senhor presidente, senhoras e senhores brasileiros que nos assustam e meus amigos deputados, para denunciar esse desgoverno do PT, não Partido dos Trabalhadores, Partido das Trevas. Porque só quem tem pacto com as trevas faz pacto com o diabo para colocar o Brasil onde está hoje. Não aceitamos mais isso. No domingo, nós vamos ter aqui 2 sepultamentos.
Na verdade, 2 sepultamentos mesmo. Um desse desgoverno que é o PT. E o outro, a reputação de muitos amigos parlamentares que aqui estão. A história não os perdoará. E não falo aqui dos deputados que desde sempre assumiram o compromisso com seus partidos de votarem contra o impeachment. Eu falo com aqueles deputados que, infelizmente, se esconderam atrás da capa da dúvida. Digo sim, atrás da capa da dúvida, talvez para na calada das noites, como está acontecendo aqui em Brasília, em lugares dos mais escusos, venderem-se, serem achacados ou achacarem alguém, extorquirem. Vendem e se locupletam pelas 30 moedas de prata da traição. Queria lembrá-los aqui que Judas, o homem mais famoso da história, o maior de todos os traidores, ele recebeu dinheiro, mas ele não pôde usar o seu dinheiro. Ele ficou com tanto arrependimento que ele jogou o dinheiro aos pés daqueles que o pagaram e eles lavaram as mãos. A dor da consciência dele foi tão grande que ele se suicidou. Vai haver um suicídio político nessa nação. Como vão superar, quando vier à tona, através da Lava Jato, toda a sujeira feita pelo pseudo pai dos pobres? Quando estudarem a história e saber que esse desgoverno, em todos os mandatos, teve a maioria dos seus ministros derrubados por problemas com corrupção, caíram. Não há condição alguma deste governo continuar. Ele não vai se reerguer mais. Eles sabem disso. Acabou. Game over. Deu PT. O que nós precisamos nesse momento, e eu encerro aqui, é de esperança. Precisamos de alguém que nos una novamente. Vamos precisar de alguém que nos mostre a luz no fundo do túnel. Vamos precisar de alguém que nos inspire confiança, que nos faça sonhar novamente. O brasileiro precisa voltar a sonhar. Ao vencermos com o impeachment, todos sabem, não será fácil reconstruir o Brasil, nem a confiança, nem as finanças ou os empregos perdidos. Será preciso esforço de todos, sacrifício de muitos, a união de todo o Brasil e de muita fé, muitas orações. E eu não tenho medo de falar aqui, mesmo sabendo que do outro lado, esses com quem sou contra, vão dizer que o Estado é laico. Passaram a vida toda falando sobre isso. O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado laico protege o direito ao culto. E é em nome dessa fé que eu quero dizer a todos que o PSC, do qual tenho muito orgulho, vai votar a favor do impeachment. E termino dizendo, nós não aceitamos mais o constrangimento, presidente. Não entra mais no nosso ouvido a tal da mosquita, nem a saudação à mandioca. Nem que atrás de uma criança tem um ser oculto que é um cachorro. E chega desse negócio de estocar o vento. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus ilumine o parlamento. E, presidente Dilma, como disse o presidente Lula para a senhora, é isso aqui, ó. Tchau, querida. Muito obrigado, senhor presidente.